Irmãos, esse mês está passando muito rápido. Já estamos no dia 18 e só está faltando 12 dias para a gente cantar com todos os conjuntos e cantores o hino da harpa cristã. Está tão bom, está tão maravilhoso, e temos visto a operação de Deus, porque são hinos verdadeiramente como as irmãs cantaram. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, não é? O que se vê os hinos de hoje? Muitos deles são tirados de músicas mundanas. O cantor pega a música mundana e ele faz praticamente uma paródia da música mundana, colocando apenas uma letra que ele diz que é evangélica, não é? Que é hoje letra gospel, evangélico. E com isso eles fazem sucesso, porque os poetas mundanos, eles têm a inspiração natural, não é? De poesia, de poetas, de compositores, e eles compõem melodias bonitas. Então os cantores pegam. Esses dias atrás tem um cantor aqui do lado do Pernambuco que ele canta esse ritmo, não é? Esse ritmo de forró, de shot, e canta também umas músicas, umas músicas bregas, né? E ele, fui chegando no lugar, estava cantando, e eu pensei que era Reginaldo Rossi. Aí fui chegando, a mesma pancada, a voz parecida. Eu disse, oxe, mas não é o culto. Eu pensei que era o culto lá. Eu estava indo para o culto. Aí depois que eu parei para ouvir, abri o vidro do carro, não, era um hino, só a letra do hino, mas a música ele pegou toda aquela parafernália mundana, não é? Só fez colocar ali uma letra. Então, irmãos, esses hinos da harpa, eles nasceram geralmente em corações em tempos de avivamento. Os hinos que Charles Wesley, né, o irmão de John Wesley, escreveu, ele escreveu dentro do grande avivamento do século XVIII. Então foram homens que receberam inspiração do Espírito Santo de Deus. E esses homens que escreveram os hinos que hoje estão na harpa cristã, como o Frida Wingre, que tem hinos na nossa harpa, Joel Carson, os missionários, Simão Lundrig e outros compositores, o próprio pastor Paulo Levas Macalão, que era um grande também compositor, violinista, homens que tinham um compromisso com Deus. Então, quando nós cantamos esses hinos, nós estamos de fato cantando adoração ao nosso Deus. Então eu estou muito feliz por estarmos fazendo isso. E eu estava aqui comentando com o evangelista irmão Jorge, que nós vamos estabelecer todo ano, ter pelo menos um mês cantando, todos os anos nós vamos ter um mês cantando os hinos da harpa cristã. Quem sabe depois a gente passa para 2 meses, viu? E devagarinho a gente vai. Eu achei lindo demais essas duas garotinhas aqui, não é? Cantando com a harpa, todos os hinos que cantavam, elas abriam a harpa e cantavam também. Que coisa maravilhosa. Elas não esquecem nunca mais isso, irmãos, viu? Aquilo que aprende quando é criança. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. E nós temos visto, os irmãos mandam até os grupos de gesto, fazendo gesto com os hinos da harpa cristã, não é? Os hinos da harpa cristã, muito bom mesmo, maravilhoso, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aí nesse mês, nós sabemos que esse mês também ele é um mês muito complicado, né, em Campina Grande, por esta festa mundana, não é, que Campina absorveu, e as autoridades
trabalham muito para que isso aconteça, as autoridades municipais, né? Trabalham muito para que aconteça, porque eles pensam só no material, não é? Eles estão pensando apenas no quê? Para que possa os hotéis se encher e dar mais emprego, mais essas coisas, não é? Para o povo, mais dinheiro na cidade. Então eles pensam só no material. E nós temos orado, a igreja tem orado, para que o Senhor tenha misericórdia até desse povo que está lá dentro, não é? Porque é um mês também que infelizmente muitos crentes fracos na fé, eles vão para lá. Nós tivemos ontem disciplina de irmãos que já foram disciplinados porque foram para o São João. Quer dizer, pessoas que não estão firmadas em Cristo. Porque, irmãos, quem está firmado em Cristo, essa festa nem existe. Eu mesmo digo a verdade para os irmãos, desse tempo eu corto volta. Se eu vou sair para João Pessoa, para aquele lado, eu vou lá pelo bairro da Liberdade, corto por lá, né? Se eu estou voltando, volto por lá, já venho direto pela avenida aqui central, né? Pelo canal ali, não passo nem por perto, viu? Ah, mas tá, eu não quero nem saber, viu? Eu não quero nem saber. O meu negócio é com Jesus, é com a sua palavra, é com a minha família, é com a igreja. Eu não quero saber desse negócio, saber se quem está cantando, quem que veio hoje, quero saber quem veio. Meu negócio é com Jesus. O crente fiel, o negócio dele é com Jesus. Infelizmente, a gente vê muitas vezes, né, nos jornais, nos jornais que passam da cidade, que você vê pessoas lá dentro que até diz que é crente, não é? E está lá dentro, mas está dizendo que é crente, porque hoje existe um bocado de crente realmente misturado com o mundo. Mas aqui está uma família, irmãos, uma família chamada a família de Deus, não é? O apóstolo Paulo disse que a família de Deus que toma o nome do Senhor, esta família, ela não se mistura com este mundo. Ela é sal da terra e ela é luz do mundo. Glória ao Senhor Jesus. A igreja está orando. A igreja está orando esse mês, né? Nós estamos orando. E o dia de 23 para 24, nós vamos ter a nossa vigília. O pastor Valdomiro estava me dizendo que vai ter vigília lá nos Cuités, não é isso? Mas nós vamos ter também no Templo Central. Eu acho que para vocês fica mais perto do Templo Central do que Cuités, não é? Então nós vamos ter no Templo Central também. E a partir das 21 horas do dia 23, e o nosso pensamento, nosso desejo é ir com a vigília até 5 horas da manhã. E depois nós vamos continuar nas 24 horas, fazendo uma escala de famílias para a oração das 24 horas, até concluir no culto à noite, às 21 horas, concluir no culto à noite lá no Templo Central. Então, irmãos, aqueles que sentirem o desejo, não é, de passar a noite em oração, nós vamos estar ali orando ao nosso Deus. Quero pedir as orações da igreja, para que o Senhor me dê graça e força, não é? A gente está numa semana, desde, não sei, acho que sexta-feira da semana passada, que nós estamos pregando todas as noites, e estamos hoje aqui com os irmãos. Amanhã estarei pregando em Monteiro à noite, e quinta-feira nós estaremos ministrando no ECAM à tarde, e sexta-feira eu viajo para Rondônia e vamos ministrar sábado de manhã e de tarde num grande congresso ali na cidade de Ariquemes, Rondônia. E quando terminar, eles vão me deixar em Porto Velho, do aeroporto. Vou sair de 3 horas da madrugada de Porto Velho, domingo, e chego em João Pessoa perto de meio-dia, e venho para casa, e à noite quero estar na vigília, em nome de Jesus, para orarmos, buscando a presença de Deus. O crente sem oração, ele não é nada, irmãos, não é nada. Crente, ele é muito forte quando ele está com a palavra e com a oração. Sem oração, o crente não é nada, viu? O crente sem oração é igual uma pessoa que não come. Vai ficar em cima de uma cama e vai morrer de inanição. Se ele não ler a Bíblia e não orar, ele vai morrer de inanição. Então ele precisa comer a palavra e precisa orar a Deus, viu? Ore ao Senhor, não percamos tempo. Você sabe que o inimigo, ele faz tudo para você não orar, tudo.
O que o diabo puder fazer para você não orar, ele vai fazer. Ele vai te distrair, telefone vai tocar, gente vai bater na porta, ele vai te dar cansaço, vai ficar abrindo a boca, vai dizer que é difícil, vai doer o joelho, ele vai fazer tudo para você não orar, porque ele sabe, se você não orar, você é um crente despreparado. Aí ele pode te vencer. Ele pode te vencer com coisinhas pequenas dessa vida, coisas tolas dessa vida, ele vai te vencer. Mas se você orar, você vai estar fortalecido no Senhor. Como disse Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos e amados irmãos, o texto que eu quero compartilhar convosco nesta noite está em Mateus capítulo 15, onde lemos a partir do versículo 21, mas eu quero contextualizar e quero localizar com os irmãos aqui, né, a gente poder entrar um pouquinho nesse texto. O ministério de Jesus, o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi quase todo desenvolvido ao redor do mar da Galileia, chamado também o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, né? Ele tinha muitos nomes. Ele era, na verdade, um lago de águas doces. Lago de águas doces. Mar porque ele era grande. Ele tinha uma extensão que chegava a 21 quilômetros de comprimento e chegava até 13 ou 15 quilômetros de largura. Então ele era um mar de águas doces. Ele recebia as águas tanto pluviais como as águas nivais que desciam do monte Hermon. Quando Davi, ele escreve o Salmo 133, que ele disse, é como o orvalho de Hermon, que desce do monte ao monte de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele estava dizendo exatamente do orvalho que vinha do Hermon, passava descendo pelos afluentes que desciam para o mar da Galileia, e as águas do mar da Galileia continuam descendo pelo Jordão, até que esse nome Jordão, Dri, ele no hebraico, ele significa aquele que desce continuamente. O rio Jordão, ele é um rio que tem uma descida muito íngreme até o Mar Morto, que está 400 metros abaixo do nível da terra. Ele está, é o fundo do mundo, realmente, é um buraco onde está ali o fim de todas as coisas, o fim da terra, né? O Mar Morto, ele está 400 metros abaixo do nível de todos os oceanos. E as águas do mar da Galileia, ela passa ali cheio de vida, com muito peixe, com muita árvore, com muitas frutas, e quando ela chega no Mar Morto, ela se torna totalmente salgada. Tem cerca de 46% de salinidade nas águas do Mar Morto. Então, tanto que ninguém se afunda lá. Agora você não vê também nenhuma vida. Você chega na beira do Mar Morto e ali não tem vida, não tem árvores, não tem nada. Eu fiquei hospedado no hotel à beira do Mar Morto, e para ter um coqueirinho ali na beira do Mar Morto é uma irrigação com muita dificuldade, viu? Que está ali aquele coqueirinho sem vida, né? Com aquela água também muito salobra, e lá no mar você não vê nada de vida, somente aquela água aparentemente cristalina, né? Cristalina, mas quando você pega nela parece uma salmoura, parece um suco grosso, não é? Aquela água sem vida. Aquela água veio lá de cima do monte Hermon, não é? Veio lá de cima, porém ela veio sem vida. Ela chega lá e mistura com aquelas águas. Quando ela chega no mar da Galileia, ela chega com vida, uma água cheia de vida, e ela distribui. Hoje Israel, ele fica com 65% das águas do mar da Galileia ou do Jordão, e a Jordânia fica com 30% das águas do Jordão, e 5% apenas das águas descem para o Mar Morto. Por isso que o Mar Morto está se acabando. O Mar Morto, ele está, pouco a pouco, ele está voltando para dentro da sua caixa, não é?
e ele está se acabando. Só que tem um fenômeno que está acontecendo lá nele, que aonde está acontecendo aqueles desbarrancamentos, onde cria grandes crateras, dali surge uma água, e aquela água ela é saudável, ela é uma água doce, uma água boa para se beber, cumprindo assim as profecias do profeta Ezequiel. Então Jesus, ele desenvolveu o seu ministério ao redor deste mar, chamado Mar da Galileia. Ali foi aonde ele teve uma casa, onde ele viveu em uma casa em Cafarnaum, à beira do Mar da Galileia, de onde ele chamou os seus discípulos. Tinha algumas cidades que Jesus sempre visitava, como Genezaré, Betsaida. Ele sempre estava nessas cidades, de um lado ou do outro do Mar da Galileia. Alguns acontecimentos fizeram com que Jesus ele saísse dessas cercanias aqui do Mar da Galileia e fosse para Tiro e Sidom. E é importante que analisemos isto também. Quando Herodes ele mandou matar João Batista, está no capítulo 14 aqui do Evangelho segundo Mateus. Herodes manda matar João Batista. João Batista estava sendo guardado em uma fortaleza ao leste do Mar Morto, ali já no território da Jordânia, onde tinha uma fortaleza ainda naquele tempo de Israel. João Batista estava sendo guardado lá, por quê? Porque ele acusou, ou ele apontou, acusou não, ele apontou o pecado de Herodes, porque ele estava vivendo em concubinato com a sua cunhada. E ele aponta o pecado, e como ele apontou o pecado, ele foi colocado em uma prisão, em uma cadeia. E ele estava lá guardado, esperando julgamento, porém ele não teve nem julgamento, porque diz que num dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou na frente de Herodes, e ele achou tão bonito aquela dança, e perdeu literalmente a cabeça, que diz para ela: pede-me até a metade do reino que eu te dou. Já pensou? Como o homem, aqui mostra como que o pecado, ele traz sandice ao homem, como que o pecado, ele faz com que o homem perca o seu senso, ele perca o seu equilíbrio. E ela então perguntou para sua mãe o que devia pedir, e ela disse: eu quero a cabeça daquele acusador, né? Eu não gosto daquele homem, eu quero que ele morra, eu quero a cabeça dele. E Herodes não pôde fazer outra coisa, porque ele já tinha dado a sua palavra diante dos seus convidados. E ali a história, Joséfo nos diz que era uma dança sensual, era algo realmente muito pecaminoso que eles estavam fazendo naquela festa. E eles trouxeram então a cabeça, foram lá, e quando abriram a porta da prisão, aquele homem que foi chamado o anjo precursor, a voz que clama no deserto, aquele homem que abriu o caminho, aquele que apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente ele só viu a espada. Quando abriu a prisão, a espada afiada entrou na frente, antes que alguém falasse alguma coisa, e João Batista perdeu a cabeça. E eles pegaram a cabeça do profeta de Deus, colocaram num prato, assim como era de costume naquelas festas sádicas, e levaram diante de Herodes, e ele entregou para a filha, e a filha levou para a mãe a cabeça do profeta. A Bíblia diz que os discípulos de João pegaram o seu corpo e foram sepultar, e depois de sepultado foram contar para Jesus. Jesus, neste momento, já havia escolhido os seus discípulos, os seus 12 discípulos, e ele havia enviado os seus discípulos de 2 em 2. Em Mateus capítulo 10, ele diz: eis que eu vos envio e vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. E os discípulos saíram de 2 em 2 pregando a palavra de Deus, e os discípulos voltam cansados daquele trabalho que estavam fazendo. Jesus também, neste momento, ele está triste com o que aconteceu com João, porque João havia sido morto na prisão,
E Jesus então chama os seus discípulos e diz: peguemos o barco e vamos atravessar o mar, e vamos descansar um pouco em um lugar onde tem um lugar para descansar. Jesus tira o barquinho para sair para o outro lado. A Bíblia nos diz que o povo saiu correndo a pé, porque o povo queria estar onde Jesus estava. Glória a Deus, porque é bom estar onde Jesus está, porque onde Jesus está tem bênção, onde Jesus está tem a palavra, onde Jesus está tem um milagre, onde Jesus está é bom estar onde Ele está. Glória a Deus. E Jesus, quando chega lá, o povo já estava, a multidão esperando Jesus. E Jesus então olhou para aquele povo e teve dó, teve pena deles, dizendo: eles são como ovelhas que não têm pastor. E Jesus começa a ministrar para aquele povo. E a tarde foi chegando, e os discípulos disseram: Senhor, despede o povo para que eles possam ir para alguma aldeia comprar pão, porque aqui mesmo não tem nada para comer. Jesus disse: nada disso, dai-lhe vós mesmo de comer. Aleluia. O discípulo disse: nós não temos. Mas João vai nos dizer que André encontra um menino que tinha levado o seu pequeno almoço, tinha levado o seu lanche, eram 5 pães e 2 peixinhos. E ele então interroga o menino, logicamente, para ver se ele podia entregar aquilo nas mãos de Cristo. O menino não fez questão em entregar o seu almoço, o seu lanche para Jesus. E alguém chega e diz: nós temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: me dá para cá. E Jesus pegou aquele pequeno almoço daquela criança e levanta a sua voz aos céus, abençoa e começa a partir o pão, e diz para os discípulos: diga que eles sentem em ranchos de 100 em 100 e 50 em 50, e dai-lhe voz de comer. E foram dando, enquanto Jesus foi cortando, o pão foi sendo multiplicado. Aleluia, glória a Deus. O milagre foi acontecendo, porque Jesus faz milagre. Jesus não só fez milagre, mas Jesus ainda faz milagre na vida daquele que crê. Na verdade, Jesus está fazendo milagre na nossa vida todos os dias, todo momento. Nós estamos aqui porque somos o milagre de Deus. Os nossos filhos são milagres de Deus. A nossa família é um milagre de Deus. Glória ao Senhor. Enquanto Jesus orava, o pão foi multiplicando, todo mundo comeu. A Bíblia diz que cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, diz a Bíblia, que pode chegar aí até 12, 15 mil pessoas que comeram daqueles pães e peixes que Jesus multiplicou. E a Bíblia diz ainda que sobraram 12 cestos. A Bíblia não fala o tamanho dos cestos, mas sobraram 12 cestos. E eu fico imaginando e conjecturando comigo de quem era aqueles pães e aqueles peixes multiplicados. De quem era? Do menino, porque foi o menino que entregou nas mãos do Senhor, não é? Foi ele que entregou. E eu imagino isto, e eu posso imaginar que aquele menino saiu de casa com uma cestinha tão pequena, com 5 pães e 2 peixinhos. E daqui a pouco, como Jesus era muito organizado, veja bem, ele manda assentar e depois ele manda recolher o que sobrou. Jesus não deixou as coisas por lá não, ele disse: recolhe tudo. Jesus era tão organizado, irmão, que até quando ele ressuscitou, ele deixou os lençóis dobrados dentro do túmulo. Glória ao Senhor. E eu imagino que Jesus disse: leve para casa desse menino, porque foi ele que entregou na minha mão. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. E assim, meus amados, é aquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor. Eu gosto sempre de dizer: ser sócio de Deus é bom, porque Deus não quebra. Aleluia. Tudo que nós colocamos nas mãos do Senhor multiplica. Aleluia. Coloca a tua pequena fé e Ele vai multiplicar. Coloca a tua pequena força e Ele vai multiplicar. A Bíblia diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele multiplica
multiplica, e você pode vir para o culto muitas vezes tão triste, mas voltar tão alegre, vir tão desanimado e voltar tão animado para casa, porque Jesus está no culto. E se Jesus está no culto, vai acontecer o milagre da multiplicação. O que é que você precisa que Ele multiplique na tua vida nesta noite? Ele está aqui para fazer a multiplicação. E quando Jesus termina, que todo mundo come, Jesus chama os seus discípulos e diz: agora entrem no barco e atravesse para o outro lado do mar. Os discípulos parece que não queriam. No dizer de Marcos, Marcos vai nos dizer: e Jesus os obrigou a entrar no barco. Querendo dizer, parece que os discípulos diziam: não, Senhor, vai conosco, vai conosco. Ele dizia: não, eu vou ficar aqui, ainda despedindo o povo. Vocês entrem no barco e atravessem o mar. E eles foram obrigados, entraram no barco. Muitas vezes Jesus quer testar a nossa fé, Jesus quer nos provar. Então Ele manda a gente entrar no barco e sair atravessando o mar. Os discípulos assim fizeram, entraram no barco, saíram remando. Segundo os historiadores, os estudiosos, aquela parte do mar que eles iam atravessar era mais ou menos 9 quilômetros. E Jesus ficou despedindo a multidão. E depois que Jesus despede a multidão, já caíra o dia e começara a primeira vigília da noite, porque para os romanos a noite era dividida em 4 vigílias: de 6 às 9 a primeira vigília, de 9 à meia-noite a segunda vigília, de meia-noite a 3 horas a terceira vigília, e de 3 horas às 6 da manhã a quarta vigília da noite. Jesus então já tinha entrado na primeira vigília e Ele sobe para o monte e vai orar. E Ele está orando sozinho, Ele está ali sozinho, e Ele ora muito, Ele não ora pouco. Ele vai orando e os discípulos remando, Jesus orando e os discípulos remando. Fique certo que enquanto você está na tua prova, na tua luta, Jesus está intercedendo, Jesus está olhando e orando também por nós. Glória ao Senhor. Muitas pessoas ficam pensando, ou até pessoas que não conhecem a Jesus, ficam pedindo que Maria, que João, que Pedro, que isso, que aquilo interceda. Mas a Bíblia diz que tem um que intercede. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Um advogado fiel, um advogado perfeito, um advogado poderoso. Glória ao nome do Senhor. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Enquanto os discípulos remavam, Jesus orava. E os discípulos remavam, e já a história nos diz que o mar da Galileia, ele é um mar acostumado a ter muitos maremotos, muitas tempestades. E como ele é apenas um lago, e as águas do mar da Galileia não são águas salobras, são águas doces. Então essas águas, elas têm muito maior facilidade de fazer redemoinhos, de levantar grandes ondas, porque são águas leves, não são águas pesadas. E aquele mar, muitas pessoas morreram ali já. E Pedro sabia disso, e João também sabia disso, porque eles eram pescadores, peritos, acostumados naquele mar. Chegava a algum ponto de ter 45 metros de profundidade. Então eram águas também profundas, e eles sabiam muito bem que era um lugar perigoso, e o barco não avançava, porque a Bíblia diz que o vento era contrário. Mas lá perto da quarta vigília da noite, chegando mais ou menos 3 horas da madrugada, noite densa, nós sabemos que 3 horas é hora de noite densa. Lá vem Jesus andando sobre o mar. Jesus para de orar e começa a andar. Jesus foi o único homem que pôde andar por cima daquelas águas. O homem, Deus, o Deus homem, ele vai andando. E Marcos nos fala uma peculiaridade, que a Bíblia diz que os discípulos, quando viram Jesus ele queria passar na frente do barco. Jesus, ele foi passando como dizendo: eu estou no comando, olha eu aqui. Mas os discípulos pensaram que era um fantasma, eles se assustaram com aquela situação. Muitas vezes a situação está tão difícil que nós nos assustamos com ela, que nós nos preocupamos tanto, e
começamos a gritar. Os discípulos gritaram grandes gritos e grandes clamores com medo, até que uma voz do meio da tempestade surge dizendo: não temas, sou eu. Glória ao Senhor Jesus. Eles reconheceram aquela voz. E Pedro, que muitas pessoas, muitas vezes apenas vê a incredulidade de Pedro, a pouca fé de Pedro, mas o único homem nascido pela vontade da carne, pela vontade do varão, que foi Pedro, nascido naturalmente pela vontade de um homem e de uma mulher, o único homem que a Bíblia diz que ele andou sobre as águas foi Pedro. Jesus era Deus e era homem, nascido de Maria, mas nascido por obra e graça do Espírito Santo. Pedro não, Pedro era um homem normal, um homem com todas as características adâmicas, mas Pedro, ele teve a coragem de dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aleluia. O mar está perigoso, não faça isso, fica aí que eu estou já chegando. Mas Jesus, ele disse: vem, Pedro. E Pedro desce do barco. Ora, irmãos, que tremenda estava a fé de Pedro naquele momento. Eles estavam com medo dentro do barco. Agora Pedro desce dentro, 3 horas da madrugada, o mar encapelado, o vento batendo, o barquinho sendo sacudido de um lado para o outro, e os seus amigos, discípulos, viram Pedro descer. E Pedro desce nas águas e sai andando. A Bíblia não nos diz quantos metros Pedro andou, só diz que ele andou sobre as águas. E Pedro foi andando sobre as águas. Mas de repente ele começa a ver, era muita coisa. Era Pedro, aquele Pedro cheio de falhas, aquele Pedro cheio de tantos nós pelas costas, estava andando ali. Quem sabe até o próprio Pedro disse: quem sou eu para andar aqui? E Pedro agora, olhando para as ondas, ele vai afundando. Mas Jesus estava lá pertinho de Pedro. Aleluia, que bom. Que bom. Eu quero dizer para você que você não vai afundar não. Se você está obedecendo a voz do Mestre, o Mestre está pertinho de você para pegar na tua mão e te levantar. O crente não afunda no mar, porque Jesus não deixa. Ele está. A tua família não vai afundar, o teu filho não vai afundar, glória a Deus, o teu esposo não vai afundar, porque Jesus está pegando na tua mão e dizendo: Pedro, grita: Senhor, socorre-me. Aleluia. Jesus é o socorro pronto do crente. Ele pega na mão de Pedro, levanta, oh glória, e leva Pedro para o barco. E quando chega no barco, ele acalma a tempestade. E eles ficam olhando um para o outro, dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. O que eu acho mais interessante de Marcos, a diferença de Mateus, porque Mateus conta a fraqueza de Pedro, mas Marcos não conta. Marcos conta a mesma história, mas ele oculta a fraqueza de Pedro. Tem crente que gosta de contar a fraqueza do outro, mas tem os outros que preferem contar as qualidades. Aleluia. Marcos conta apenas a qualidade de Pedro e não conta a fraqueza dele. Aleluia. Devemos aprender com Marcos. Então, quando eles voltam para o barco, isso é lindo, eles voltam para o barco e eles reconhecem mais uma vez a divindade de Jesus Cristo. Irmãos, aleluia. Cada dia, cada momento, nós precisamos reconhecer que Jesus realmente é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus, aquilo que Pedro reconheceu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual seria a razão de estarmos aqui nesta noite, se não fosse por causa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário? Aleluia. Foi sepultado, passou os 3 dias da sepultura, mas ao 3º dia ele ressuscitou para sempre, glória a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz: e o adoraram-no, dizendo: glória a Jesus.
Aleluia, Jesus chega. Aleluia, glória ao Senhor. Do outro lado, e tem uma grande disputa com os fariseus. Eu não vou comentar essa disputa com os fariseus neste momento, mas aquela disputa foi um tanto quanto acirrada. Jesus tinha tentado descansar, não pôde, porque teve que dar de comer para o povo e alimentar o povo. Em vez de descansar, Jesus foi para o monte orar, depois volta, atravessa o mar. Os discípulos também não descansaram, porque trabalharam a noite toda remando. Agora Jesus disse: sabe de uma coisa, eu vou para as partes de Tiro e de Sidom, porque para aquelas partes de lá, o povo não me conhece muito. Vai ser mais fácil preparar uma casa. A Bíblia nos diz que Jesus entra, Marcos nos diz que Jesus entra numa casa de um homem. Jesus entra em uma casa pensando em não ser descoberto, pensando que ninguém soubesse que ele estava ali. Em Marcos capítulo 7, versículo 24, e levantando-se dali, foi para o território de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse. Ele estava a fim de descansar, não é? Estava a fim de descansar. Jesus estava cansado, porque como homem, ele cansava, não é? Como homem, ele cansava. Você vai encontrar Jesus até dormindo na polpa do barco, de tão cansado. Jesus dormindo, enquanto o mar estava revoltado, Jesus dormia na polpa do barco, cansado. Jesus então entra numa casa. Mas interessante, Marcos nos diz que Jesus entrou e a mulher encontrou com Jesus na casa. Mateus nos diz que a mulher vinha gritando atrás de Jesus. E agora? Como é que resolve aí, professor Jorge, não é? Como é que resolve essa questão? Mateus diz que ele vinha gritando atrás, a mulher vem gritando, e Marcos diz que Jesus estava na casa. É muito fácil, muito simples. Jesus vinha caminhando, a mulher vinha gritando, até chegar na casa, não é? Porque nós vamos encontrar que, primeiro, a Bíblia diz, e foi para o território de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom está ao norte do Mar da Galileia, já subindo na região que hoje está o Líbano, região dos cananeus. Essa mulher era cananeia, era da terra de Canaã, lá de cima dos cananeus. E esta mulher, ela reconhece algo tremendo em Jesus. A Bíblia nos diz que esta mulher cananeia, que saíra daquela região, daquelas cercanias, ela não era judia, ela não era do povo de Israel. A Bíblia diz que ela clamou ao Senhor, dizendo: filho de Davi. Isto é uma revelação de Deus para essa mulher, porque quem chamava filho de Davi eram os judeus, eram aqueles que conheciam Davi. Mas esta mulher não, esta mulher era estrangeira. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, 12, que nós também éramos estrangeiros, nós não éramos cidadãos da família de Deus. Mas agora esta mulher tem uma revelação de Deus, e ela chama Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela vem gritando, ela vem gritando, ela vem gritando. Jesus vai passando e ela vem gritando, e Jesus não lhe responde nada. E os discípulos então tomam a palavra e dizem: Senhor, despede esta mulher que vem gritando, já está perturbando os nossos ouvidos. Ela vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Este era o clamor desta mulher. Ela não estava clamando por outra coisa, ela tinha um problema dentro da sua família. E aqui que eu quero praticamente fechar esta prédica, mas trazendo para os irmãos que hoje nós estamos vivendo dias de famílias problemáticas, com problemas com filhos, problemas com pai. Nós vimos agora esta semana aquele caso da morte da cantora Flor de Lis, não é isso? O marido dela, pastor, ela deputada, cantora, conhecida,
E quem foi que matou foi descoberto hoje, um próprio filho. Então nós estamos vivendo um dia de famílias desestruturadas, problemas dentro das famílias, traições de ambas as partes. Nós estamos vendo que este clamor da mulher cananeia hoje é um clamor que procede, como aquele homem do capítulo 17 do Evangelho de Mateus também, aonde um homem traz um filho lunático para Jesus, para os discípulos de Jesus, e os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E quando Jesus chega do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, ele diz: aqui trouxemos para os seus discípulos, os 9 que haviam ficado, e disse: eles não conseguiram expulsar. E Jesus pergunta, o evangelista Marcos também nos dá esse detalhe, pergunta: desde quando acontece isso com ele? O que ele falou? Desde criança. Está lá, desde criança. Desde criança aquele menino era perturbado dentro da casa. Quantos filhos perturbados nós já vimos, meus amados irmãos? Que o inimigo muitas vezes, ele não tem força de trabalhar na vida dos adultos, ele vai trabalhar na vida dos filhos. E muitas vezes nós mesmos somos os culpados, porque muitas vezes a mãe ou o pai, por não poder fazer determinada coisa, mas deixa os filhos fazerem coisas que não agradam a Deus, e os filhos passam então a serem participantes de coisas mundanas, de programas mundanos, de coisas mundanas. Infelizmente nós vivemos dentro dessa cultura. Eu estava vendo hoje à tardezinha, antes de sair para cá, estava vendo lá no jornal, onde o professor de um colégio, de uma faculdade, não me lembro, ou de um cursinho, leva os alunos para um local lá do São João, e vai cantar as músicas de Luiz Gonzaga, para que estes alunos, eles venham fazer o seu trabalho. E eu estava falando com a minha esposa, como agora um aluno evangélico